Dale porco, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que muito bem. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente. A gente vai falar um pouco sobre o grande clássico que está por vir aí, né? Palmeiras e São Paulo, a semifinal do Paulistão, jogo único lá na Arena Crefisa, em Barueri, né? Então, antes da gente tocar aí no assunto, queria agradecer você que está aqui pela primeira vez, você que é recente, né, inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Não esqueça de compartilhar com amigo, com pai, com tio, tia, né? Vamos fazer o canal crescer, vamos ajudar e vamos usar esse espaço aqui embaixo, né, pra gente discutir, pra gente poder conversar, né? Deixa a opinião sempre, comentem, deixem o like. Hoje a gente vai poder falar um pouquinho sobre o grande clássico aí, né, o Derby Rei, né, Palmeiras e São Paulo, que vem nos últimos anos, né? Você pegar aí uma janela maior, uns 7, 8 anos, o Palmeiras está com uma vantagem boa aí de vitórias, né, em cima de São Paulo, contando aí todas as competições, né? Mas a gente vem enfrentando o São Paulo bastante, assim, em momentos decisivos, né? Algumas finais de Paulistão, cruzamos com eles na Libertadores, cruzamos algumas vezes na Copa do Brasil, né? Então, costuma ser um jogo envolto em polêmica, né? Já teve problemas de comissão técnica, diretoria do São Paulo com o Abel, que xingaram ele por ser português, aí depois teve, né, o Palmeiras devolveu, aí teve problema com a arbitragem aquela vez lá do Caleri, vocês lembram na Copa do Brasil, né, que não traçaram as linhas, sumiu o replay do VAR, bizarro, né? Então, naqueles momentos específicos a gente sentiu, né? A gente sentiu que tinha coisa estranha acontecendo e infelizmente, né, no último jogo, penúltimo jogo, né, contra o São Paulo, teve aquele penal no Alan, né? Do Alan, né? No tap aqui, pra mim foi pênalti, tá? Eu vou deixar desde o início aqui. Essa minha opinião foi pênalti, sim. O Alan, mesmo sem querer, acaba pegando, fez um pênalti. O juiz não deu, né? Incompetência, né? Deles, do VAR, da análise. O Palmeiras não tem culpa, né? Infelizmente aconteceu e o jogo seguiu, né? A vitória do Palmeiras de virada foi monumental naquele momento. Mas é um clássico complicado, né? E o São Paulo elevou o seu nível de jogo, né? Nas últimas partidas, né? Ele estava oscilando bastante, né? Uma incerteza. A gente lembra acho que a primeira partida, né, do Brasileirão, o Crespo falou: olha, a gente tem que conseguir 45 pontos e é isso. Vai ser um ano muito difícil. Só que o São Paulo aos poucos foi se encontrando em campo, foi melhorando o seu futebol, foi conseguindo vencer as partidas improváveis até, né? Inclusive eliminando o Bragantino lá em Bragança, né? Então ele chega com possibilidades, com certeza, na semifinal. Mas assim, né? O Palmeiras, para mim, tem um time superior ao São Paulo, né? E fez investimentos altíssimos, né? Para que isso proceda desta maneira, né? Que o Palmeiras siga muito forte, né? Siga competindo pelos maiores títulos do Brasil. E a gente sabe, né? Investindo o que a gente investe, a nossa obrigação é passar de fase. No mínimo a gente tem que chegar na final ali, né? E lutar por ali, né? Sempre brigar no topo dos títulos. Sair antes disso eu acho uma decepção absurda. Então, por jogar em casa, acho que nós somos favoritos, temos um leve favoritismo, né? Por estar jogando em casa, eu acredito. Então, falando um pouco do jogo em si, o Palmeiras tende a repetir a escalação, né, que já vem fazendo nos últimos jogos. Não acho que o Abel mude, né, a não ser que algo fora da curva aconteça, uma lesão, um incômodo em algum dos jogadores. Aí pode ser que o Abel tenha que mudar. E hoje a gente pode dizer que a gente tem um banco legal, né, para encarar esse tipo de surpresa, né? O São Paulo também vem diferenciando bastante, né, o seu estilo de jogo. Agora joga com três zagueiros, agora joga com dois zagueiros. Tudo indica que eles vão jogar novamente lá com o trio de zaga, né, que tá muito bem. Talvez, vamos ver se o Lucas vai jogar, né, porque é um jogador que sempre reclama do sintético, né, contra, né. Então, não sei se ele vai encarar o Verdão dessa vez. Acho que sim, né, mas qualquer lesãozinha que ele sentir depois do jogo vão pôr a culpa no gramado, né. É bizarro. E acredito que eles vão, né, manter o Caleri, que tá fazendo gols, vão tentar ali usar bem a dupla que veio do Mirassol, né, o Lucas e o Danielzinho, que entraram bem no time, realmente deram uma cara boa ali pro elenco, né, fez até alguns jogadores subirem de produção ao lado desses caras. Então vai ser um jogo perigoso, vai ser um jogo perigoso sem dúvida, né. O São Paulo, a gente meio que já sabe o que esperar, eles vão catimbar bastante, vão querer enrolar, deixar os jogadores do Palmeiras nervosos. Então
Eu entendo que a gente não pode cair em pilha nenhuma, a gente tem que focar na bola, focar no futebol e não deixar os caras respirar em campo, né? Eu sei que é difícil, né? Nesse início de ano, é muito jogo importante um atrás do outro. Os jogadores podem sentir cansaço, mas é para isso que a gente tem um elenco bom, por isso que a gente tem banco. Caso algum dos jogadores não estejam 100% para o jogo, né, contra o São Paulo ali no fim de semana, não custa nada deixar começar no banco, né? Pode ser mesmo o Flaco, pode ser, né, o próprio Maurício, o Alan. Se o Abel que tiver uma ideia diferente, quiser o cara 100% para começar a partida, ele pode mudar uma outra peça ali, que eu acho que a gente continua muito forte, muito competitivo, né? E aí, falando do Palmeiras, né? Palmeiras. Eu tenho umas ideias, né? De como será que o Verdão vai vir para essa partida, né, pessoal? O que vocês acham? Tem até uma brincadeirinha aqui no site da Futimob, né? O Futimob é divertido brincar aqui, né? Aqui a gente pode buscar qualquer time do mundo, né? E brincar com as escalações, né? Ah, quem vai jogar, quem eu colocaria, que tipo de formação eu faria. Então, eu acho um site bem divertido para imaginar possibilidades, né? Ainda mais no futuro. E a gente pode ter jogadores aí, né? Voltando de lesão, né? Que é mais agora, neste momento, é o Paulinho, né? E o próprio M. Martinez que sentiu um incômodo, mas hoje o Palmeiras vem jogando desta maneira, né? A gente vem jogando com Freitas e Pereira, o Alan meio aberto pela ponta direita, né? A gente tem o Maurício ocupando mais essa faixa central para a esquerda, né? E o Lopes vindo buscar jogo, né? Tentar criar as possibilidades dele junto com o Roque mais avançado ali, quase que sempre, né? Esse é o nosso sistema hoje. O Abel não está mexendo e o time está respondendo em campo, né? O time está entregando resultados, por mais que possamos ter jogadores melhores no banco, que a gente queria ver como titular, mas a gente sabe como o Abel é teimoso, né? Ele demora para mexer, para usar os melhores possíveis, ele demora para encontrar o time ideal, né? Então, quando a gente começa a vencer, ele dá uma segurada, ele tenta não mexer muito, mas todos nós queremos, obviamente, enxergar, né, um time com Paulinho em campo assim que voltar, com o Arias jogando, né? Então, na minha humilde opinião, né, para o jogo contra o São Paulo, eu entendo que vai ser um jogo bem equilibrado, né? A gente precisa melhorar muito esse centro defensivo do Palmeiras, né? Quem pega quem, né? O Andreas conseguir fechar bem os espaços dos meios do São Paulo junto com o Marlon. E são dois volantes ofensivos, né? Que gostam de ter a bola de passe. Não são tanto jogadores que correm para trás, que marcam endiabradamente, né? Aqueles 5 clássicos. Então, a gente tem um espaço aqui entre a linha de volantes, né, e a linha de zaga do Palmeiras, que é meio perigoso, né, de tomarmos bolas aqui, né, perigosas, os caras entrarem em condição de finalizar por esse caminho ou pelo lado do Kelvin, né, que a gente sabe que é o nosso lado mais fraco, né. Buscam-se muito, né, os jogadores, o ponta esquerda, né, do adversário, e sempre parte para cima do Kelvin, recebe bola nas costas e o Kelvin tem uma dificuldade imensa de defender bem, de fechar esse espaço, né? O São Paulo não é um time que hoje tem um ponta muito rápido, habilidoso, né? Que dá muito trabalho, né? Poderia ser o Ferreirinha, mas hoje ele é banco. Ele não tá jogando e acredito que não vai para esse jogo também. Então eu acho que o Kelvin pode ficar sim para essa partida contra o São Paulo. Eu faria algumas modificações bem simples, assim, pro meu estilo, né? De futebol e para o que eu quero ver do Palmeiras, né? O que eu gostaria, né? Obviamente, a minha dupla seria Gomes e Murilo, que eu acho que é o melhor que temos hoje, né? O Fux é um bom zagueiro, mas eu acho que o Murilo tá oscilando um pouco bem e mal esse ano, mas ele mostrou em algumas partidas que pode voltar a ser aquele Murilo que a gente tanto gostava, né? De ver. Ele era um bom zagueiro, né? De repente ele teve uma queda brusca, né? Eu mudaria o que aqui? Eu trocaria o Alan. Eu acho que o Alan pode ser alterado aqui. Eu vou colocar aqui o Arias, John Arias. Cadê você, John Arias? Porque para mim é um jogo mais de meio campo, é um jogo de posse de bola, é um jogo de paciência, né? E o Alan pega a bola e parte para cima, pega a bola e parte para cima. Pode ser bom para quebrar uma linha? Pode. Mas eu acho que é mais circunstancial na partida, né? Eu acho que o Alan ele poderia entrar no segundo tempo pegando uma zaga mais cansada e ele ter sucesso, né?
em partir para cima, em quebrar as linhas. Eu acho que funcionaria melhor para um início de partida em que o time tem que ser mais compacto. E eu acho o poder de marcação do Arias bom também. Ele pode fechar bem esse lado ou fazer um triplete mesmo aqui, né? Deixando o Marlon um pouco mais pro lado, com o Andreas assim e o Arias aqui, ou o inverso, né? O Pereira um pouquinho mais para cá, o Marlon mais como um 5 clássico, né? Uma dupla de segundo volante, um meia mais solto, né? A gente deixando o Maurício mais centralizado como meia, esses dois podem ficar mais posicionados na frente, né? E aí não vamos ter pontas, mas teremos que ter, ó, o apoio frequente dos laterais, usar esse corredor, porque vai ter espaço, né? Com o Arias puxando a marcação por meio, o Maurício puxando a marcação por meio, o Andrés puxando por meio. Os corredores vão ficar bem espaçosos para a gente ver aquele Pequerez que a gente via há muito tempo atrás. Corria para cima e tal. Bem interessante, né? Mas no mundo ideal, eu acho que ele vai só repetir mesmo Pereira e Freitas, vai pôr o Arias como meia pela direita, né? Na verdade é o que eu gostaria, né? Eu acho que ele vai manter o Alan e o Maurício ainda, tá? O Arias vai ganhar essa posição, mas ele vai levar um tempo, né? Porque o Alan é um bom jogador também, né? Do outro lado, o Maurício, assim, ele não vem desempenhando mal, mas para mim ele também não vem desempenhando estupidamente bem. Ele para mim não é um jogador que eu fale, olha, ele é o meu 10, ele é o meu meia, incontestável. O Maurício faz gols, dá assistências, participa o jogo inteiro, dribla, cava falta. Não é. Ele é um bom jogador, participa bem do jogo, fase defensiva, ele fecha bem a esquerda, ele marca legal quando precisa. Mas eu acho que falta mais dele, né? Eu acho que ele precisa aparecer mais para a partida, ser mais decisivo, ser um cara que quer mais vencer na partida, né? Quer mais arriscar de longe, colocar os seus companheiros em condições. Raramente eu vejo o Maurício acertar um passe legal de infiltração para o atacante sair na cara do gol e fazer o gol. Então, na minha opinião, eu acho o Felipe Anderson meia melhor para jogar por esse lado esquerdo. Por mais que não seja o lado que ele brilhou, né, na Europa, na Lazio, eu entendo que aqui o Felipe Anderson pode ser mais útil, né? Ele fez boas partidas também desse lado esquerdo, né? E eu acho que ele fez boas partidas com o Piquerez pelo lado esquerdo. Ficou forte esse lado, né? Ele entendia bem as passagens do Piquerez para tocar para ele na linha de fundo, cruzar, né? Rolava umas tabelas interessantes com os dois aqui. Com o Maurício eu já não vejo esse lado esquerdo tão poderoso. Parece que não tem uma sincronia legal com o Piquerez igual o Felipe tem. E fora que ele tem habilidade, né? Ele consegue em espaço curto tirar um, dois caras, dar aquela canetinha. Ele tem um passe, né, aquele de 3 dedos pro Sousa, e o deixou em uma ótima condição na partida. Então, eu acho o Felipe Anderson bastante interessante para começar pelo lado esquerdo. Mas também é um jogador que a gente sabe, tá voltando de lesão, né? Um cara que possivelmente o Abel vá dando mais e mais espaço nas partidas que estão por vir, né? Torcer para ele não se lesionar, que, né, no Palmeiras esse cara tá se lesionando muito, ele fez 150 partidas seguidas na Lazio. E no Palmeiras ele não tá conseguindo desempenhar. Assim, com uma sequência longa de jogos, ele tá tendo muita lesão. Mas assim, do que temos hoje à disposição, para mim esse é o time ideal para começar, né? Gostaria de ver o Pereira um pouquinho mais à frente, gostaria, porque eu sinto dó dele às vezes na partida, porque ele vem fazer saída de jogo aqui, ó, no meio dos zagueiros, faz com qualidade. Ele tem o lançamento, ele vira na ponta esquerda, ele abre na direita, ele tenta pôr um atacante em condição. Mas eu entendo que esse jogador, quando ele jogou no Palmeiras mesmo, mais avançado, ele entregou também, tá? Então, é uma possibilidade para o futuro de o Abel encaixar aqui um volante. Aí, neste cenário, ele poderia pensar no Lucas Evangelista fazendo aqui com o Marlon. Colocamos o Pereira aqui mais pela direita, né? Igual ele está mais acostumado. E o Arias mais solto, né? Podendo ter a liberdade de cair na ponta, de vir pelo meio, flutuar, né? Com o Lopes também, que gosta de vir buscar, né? Então, às vezes ele pode vir buscar, o Arias pode ocupar um segundo atacante. É liberdade, né? Tem que treinar bastante, sim, o time para ter essa liberdade no meio-campo, mas eu acho que ficaria também um time bem interessante, muito técnico. E o Pereira mais próximo da área, né? Eu acho que ele tende a criar bem, dar passes para jogadas, finalizar mais vezes de fora da área, que ele chuta muito bem. Hoje eu acho que ele tá jogando muito lá atrás.
Ele faz bem essa função, como eu disse, mas eu entendo que ele tem tanta qualidade que ele poderia nos ajudar um pouco mais na frente, né? Como meia mesmo. Mas isso aí é uma dor de cabeça que o seu Abel vai ter, né? Eu acho que quando a gente tiver 100% dos jogadores, né, contando o Paulinho também, não acho que ele tira Lopes nem Vitor Roque. Isso não vai mudar. Mas eu acho que esta vaga que hoje está o Maurício poderia, sim, também ser pensado no Paulinho. Tá? Ele sabe ser esse 10/11, né? Um segundo atacante que consegue criar também. Né? Ele tem uma habilidade similar à do Lopes na questão de quando ele volta para compor aqui a meia, né? Ele recebe de costa, ele consegue girar, ele consegue ter a visão de abrir para a direita, virar o jogo, criar uma jogada para outro companheiro em condição. O Paulinho é muito inteligente jogando, né? Então, pensando aqui em todo mundo disponível, acho que esse time aqui também é bastante interessante, tá, pessoal? E ele podendo cair, né, na ponta aqui às vezes, até mesmo assim, tem uma sincronia, né, o trio aqui, né? Em determinados momentos o Victor pode abrir para receber uma bola aqui num contra-ataque, o Paulinho ocupa aqui naquele momento, né, na jogada que o Victor faz com o Piquerez, o Paulinho tá lá na área para concluir. Vice-versa, né? O Paulinho às vezes estando no meio aqui, pode ser e que em algum momento o Lopes venha buscar uma bola para criar uma jogada, o Paulinho já ocupe a posição aqui e o Piquerez ataca, né, a profundidade. Então, assim, a gente tem possibilidades, né? Hoje, no cenário de tudo que temos, e se todos estiverem em ótimas condições físicas para aguentar a partida, né? O meu time para a semifinal contra o São Paulo seria esse daqui. O que vocês acham? Deixa um comentário aí embaixo, eu quero ver a opinião de vocês. Quero que vocês sejam polêmicos também, discutam comigo as possibilidades que temos aqui na partida, né? Porque nosso elenco é bom, né, pessoal? Então, no segundo tempo aí, pensando num cansaço de alguns jogadores, a gente sabe quem o Abel vai vir buscar, né? Ah, o Lopes cansou, o Vitor Roque cansou, ele pode jogar para frente o Lopes, tirar o Vitor Roque e colocar ele pode pôr o próprio Felipe Anderson, ele pode colocar o Maurício de 10, ele pode colocar o Evangelista num cansaço eventual do Vitor Roque na partida, né? Coloca o Evangelista, recua, joga o Pereira para frente, né? Trabalha alguma coisa diferente. Há possibilidades, né? O interessante para mim é o Abel não ficar estático, não ficar parado, não ser assim, sabe? Quando o adversário já sabe o que o Abel vai fazer, ele vai tirar o cara, vai pôr o Arias, ele vai tirar, tipo, é diferente, porque ele tem jogadores que sabem fazer mais de uma posição, né? Pereira faz bem a 8 e a 10, Arias faz bem, né, a ponta pela direita, ele faz bem um segundo atacante, eventualmente, um meia armador. O Felipe Anderson consegue fazer as duas pontas, consegue jogar mais centralizado, né? A gente tem o próprio Alan que na base jogava por dentro, né? Ali como um terceiro homem, segundo homem de meio. No Palmeiras acabou virando um ponta direito, porque ele é veloz, ele sabe driblar. Pode entrar no segundo tempo, pode dar possibilidades, né? O Maurício consegue também jogar centralizado pela esquerda. Então a gente tem possibilidades, né? Isso é muito importante. E para a partida contra o São Paulo, o meu time ideal, vamos voltar aqui todo mundo em suas posições, seria. Cadê o Rock, né? O Tigrinho joga, obviamente. Tigrito, Tigrinho. E tem o Sousa, né, pessoal? A gente nem tá falando muito do Sousa, né, nesses pensamentos aqui, mas o Sousa é um baita jogador que a gente tem aí para entrar no segundo tempo. Ele consegue fazer ponta esquerda, ele consegue fazer segundo atacante. Ele é um jogador que o Abel gosta também, né? Percebe-se, né? O Abel põe todo o jogo ele, às vezes em posições diferentes, e ele tá entregando. Ele tá entregando. Então, para mim, esse time deveria começar o jogo contra o São Paulo. Né? Eu queria saber aí o que vocês acham, né? Qual é a opinião de vocês? Qual que é o time ideal para a gente começar essa partida, para a gente pensar na semifinal e atravessar aí, né, o São Paulo no meio, uma partida só, né? Então, um jogo tenso, um jogo de atenção, mas quem sabe a gente não chegue novamente na final do Paulistão e aí encararemos o Novo Horizontino, né, que vem jogando bem seus domínios, né? O Corinthians acho que se repetir uma partida igual fez contra a Portuguesa, ele vai ter dificuldades contra o Novo Horizontino e vai se matar em campo para chegar na final. Se ele jogar no nível melhor, aí sim acredito que tem tudo para a gente conseguir passar do São Paulo, se nossos jogadores de melhor condição, né, desempenhar o que a gente espera deles. E
encarar o Corinthians, né? Mais uma vez na final aí, quem sabe revanche, né? A gente acha que tá num momento legal aí pra encarar essa partida. Aí seria 2 jogos, né? Um fora primeiro, depois um em casa. Então, vamos deixar isso pro futuro, né? Vamos pensar na semifinal, que é um jogo difícil, né? O jogo em casa, mas com um adversário muito bom também, né? Que sempre dá trabalho pro Palmeiras. Torcer pra arbitragem, né? Não ser um personagem na partida, passar despercebido, né? Vamos torcer para que o jogo se resolva em campo, na bola, sem erros, e que o melhor vença, né, pessoal? E que seja o Palmeiras, se Deus quiser. Deixa aí embaixo o comentário, não se esquece de deixar o like, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal e vamos sempre conversando aqui embaixo. Qualquer novidade, conto para vocês, beleza? Valeu, turma, um abraço e até mais.